Estamos de volta aqui. Então, a primeira pergunta, assim, primeira aula, é quem é Deus? E nós vimos que Deus é um Deus que se revela por meio das Escrituras e de outra forma. Isso é único, né? Deus, ele é um Deus que tem muito interesse por nós. Não é um Deus que se esconde e o homem tenta, por suas próprias obras, descobrir quem ele é. É um Deus que se revela, voluntariamente por amor a nós. E outra característica única de Deus, que não só apenas o Deus que se revela, mas outra definição de Deus, que é muito comumente falada, mas muitos também não têm a percepção do quão radical ela é. Aqui está lá na primeira epístola de João, no capítulo 4, no verso 8, e se repete novamente na primeira de João, no capítulo 4, no verso 16, 8 versos depois. Quando diz assim, Deus é amor. As Escrituras dizem que Deus é amor. Isso é muito impressionante, porque não está dizendo que o amor é algo que Deus exerce unicamente. Não, não é apenas que Deus ama, mas é que ele é constitucionalmente amor. Faz parte da sua constituição ser amor. Se você for ler o Corão, por exemplo, toda a vida que o Corão se referir a Deus, você sublinhar, ao final, você terá sublinhado 99 vezes. Alá é isso, Alá é aquilo, e nenhuma dessas vezes será amor. Não é que o Deus do Corão não ame, é o que o Deus do Corão ama aqueles que o obedecem e castiga os que o desobedecem. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, revelado plenamente na pessoa de Jesus Cristo, é um Deus que é constitucionalmente amor. E por isso, podemos dizer, o seu amor é incondicional. É incondicional. Essa é outra característica incrível de Deus. Eu amo a minha esposa. Eu amo muito a minha esposa, mas eu tenho de lhes dizer, eu amo a minha esposa muito por quem ela é. É por quem ela é que eu a amo. Mas Deus me ama não por quem eu sou, Deus me ama por quem ele é. Olha que incrível. Deus nos ama não por quem nós somos, mas Deus nos ama por quem Ele é. E já que o amor de Deus não é por quem o objeto amado é, mas por quem aquele que ama é, que é o próprio Deus, o amor dele é incondicional, ele independe da pessoa amada. Essa é outra definição e característica de Deus que é única. Por isso que é incondicional. Eu fico muito impressionado quando eu vejo nas escrituras as pessoas que estão salvas, né? Tem gente que está salva, que a gente já sabe, né? Entre elas tem Abraão, Isaque e Jacó. Eles estão salvos. Tem uma passagem lá que diz que estaremos na mesa, lá na boda, das bodas do Cordeiro, na presença de Abraão, Isaque e Jacó. Eles estão salvos. Eles são os patriarcas. Eles estão salvos. E tem outra pessoa que está salva também, 100% de certeza, que é quem? Além dos patriarcas, quem é? O ladrão na cruz, olha aí. O ladrão e os patriarcas. Você veja que o ladrão não tinha nada, fez nada que prestasse, não tinha nada que prestasse. E não só não havia feito, como não viria a fazer. Ele não teria como andar nas veredas da justiça, porque seus pés estavam pregados na cruz. Ele não tinha como fazer boas obras, porque suas mãos estavam pregadas na cruz. Mas quando ele olhou para Jesus e teve a convicção por meio de uma revelação muito pequena, porque o Deus era ensanguentado, prestes a morrer, cuspido, humilhado, mas ele reconheceu ali o Deus e disse: Senhor, lembra-te de mim. Aquele ladrão que não tinha nada a oferecer, nem viria nada a fazer, foi oferecido nada menos do que o paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso só é possível porque o nosso Deus é amor. Então, aquele ladrão que não tinha, é um caba sem futuro, né? Como diz aqui em nós, é um caba sem futuro. A ele foi dado o paraíso, simplesmente porque ele reconheceu e quis reconhecer quem Deus era. Aquele ladrão havia tomado café da manhã com Satanás e almoçar com o próprio Deus, não porque ele era, né?
mas por quem Deus é. Então, isso é uma radicalização muito grande decorrente de quem Deus é. E o segundo tema, no que gentilmente me foi proposto aqui pelos pastores Edson e Leandro, foi o tema sobre o Deus Criador. Realmente, viu? Isso é incrível. E é a isso a que temos acesso logo no começo das Escrituras. Quando nós abrimos a Bíblia, logo no primeiro verso, lá em Gênesis 1:1, né? Gênesis 1:1, nós lemos assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E a primeira coisa que chama a atenção aí tem a ver com a criatividade. Pelo seguinte, porque quando nós lemos esse texto em hebraico, eu já disse para vocês que o Novo Testamento é escrito em grego, o Antigo Testamento é escrito em hebraico, com algumas partes em aramaico. Quando nós lemos esse texto em hebraico, no princípio Deus criou os céus e a terra, nós ficamos impressionados, assim, emocionados, porque quando você lê em hebraico, você lê que esse verbo criar é o verbo bara. Isso daí, pessoal, essa frase aí, ela é uma frase radical, porque está dizendo assim, no princípio Deus criou os céus e a terra com o uso do verbo bara. Não é o verbo assar, é o verbo bara. Bara é uma expressão de criatividade radical. É uma expressão de criatividade tão impressionante, tão grande, tão estupenda, que só aceita este verbo como sujeito o próprio Deus. O verbo é uma palavra que designa uma ação. O verbo bará designa uma ação que tem a ver com criatividade, mas não é uma criatividade qualquer. É uma criatividade em grau tão alto, mas tão alto, que só Deus tem o poder necessário para executar a ação designada pelo verbo bará. Vocês estão me entendendo? Eu estou falando muita coisa complicada. Às vezes eu falo, eu mesmo não entendo, eu fico preocupado com vocês. Estou Estão acompanhando. entendendo aí? Então, pronto. O verbo bará designa uma criatividade tão impressionante, tão impressionante, tão impressionante, que ninguém mais pode ser sujeito, porque ninguém tem o poder necessário para executar a ação designada pelo verbo bará, porque o verbo designa uma ação em regra, não é correr. A pessoa tem. João correu. João só pode ser sujeito desse verbo se ele tiver a capacidade de correr, não é verdade? Se ele for aleijado, se for tetraplégico, ele não pode ser sujeito do verbo correr, não é verdade? Ele só pode ser, tem que ter alguém que tenha a capacidade de executar. Ponto. Taços cozinhou. Não tenho como ser sujeito desse verbo, porque eu não sei cozinhar nada. Eu comprei até uma máquina aqui de cozinhar ovo. Porque quando eu estou sozinho em casa, a única coisa que eu sei fazer é comer pedaço de queijo que tem na geladeira, ou então ovo cozido. Aí eu comprei uma máquina de cozinhar ovo. Porque eu ficava olhando, antigamente eu botava água para ferver, pastor, e eu ficava olhando aquela água se mexer, só me vinha à minha mente a história do tanque de Betesda, sabe? Ficava esperando a água se mexer para você fazer alguma coisa. Aí eu comprei essa máquina de cozinhar ovo. Então, o verbo é uma palavra que designa uma ação. E o verbo bara é a ação de criar no âmbito mais profundo, belo e perfeito. Que criar é esse? Que âmbito é esse? Que criação é essa de um âmbito tão extenso assim? É criar a partir do nada. Então, quando nós dizemos aqui Deus Criador, nós estamos dizendo Deus que cria de maneira impressionante a partir do nada. É porque em português, em inglês, embora o inglês aí teve uma influência latina mais tardia, né? O inglês teve a influência latina. Vocês sabem dessa história, não? O, foi na Batalha de Hastings, em 1066. Você se lembra? Você sabe essa história, não?
O, o rei da Inglaterra, né, morreu. Aí teve a invasão lá no norte da Noruega, de Harald Hardrada. Aí ele desceu, aí foi lutar com Guilherme o Conquistador, né, William the Conqueror, e ele ganhou e levou esse latim aí para a Inglaterra. Aí, mas ele não manteve essa distinção no verbo criar, porque em latim tem, viu? Em latim tem criar e crear. Português perdeu isso, inglês perdeu isso. Então a gente fala criar como Deus criou o universo, a gente traduz criou. Aí se você for dizer aqui João cria cabra, cria bode, aí é o mesmo criar, né? Então perde muito assim. Mas esse bará é criar a partir do nada. Ó, essa frase aí, Deus, no princípio Deus criou os céus e a terra, e céus e a terra é a forma de dizer em hebraico o universo e tudo que existe. No princípio, tempo, céus, espaço, terra, matéria. Você veja que até a ordem está correta, porque o espaço não pode existir fora do tempo. O espaço só pode existir na dimensão temporal. E a matéria não pode existir fora da dimensão espacial. A matéria só pode existir no espaço. Então, até a ordem está correta. No princípio, Deus criou o espaço e a matéria. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso é a forma em hebraico de dizer tudo que existe. Essa frase de que Deus criou tudo a partir do nada, e é uma algo que ficou conhecido na história intelectual em latim pelo termo creatio ex nihilo, criação a partir do nada. Quando Deus, essa frase, essa hipótese ou essa tese, ela é única. Nada na história da humanidade dizia algo parecido. E não só não dizia, como não disse até meados do século passado. A tese sustentada nos livros de Moisés, que é a Torá, e para nós é o Pentateuco, de que Deus criou os céus a partir do nada, que Deus criou o universo a partir do nada. Essa tese, olhe só a coisa impressionante que eu estou dizendo, viu? Você não acha que não é impressionante, não, viu? É uma tese que esteve na história intelectual humana por pelo menos 3 dezenas de séculos, sendo única e combatida por todas as demais manifestações intelectuais da humanidade. Todas. Todas as teogonias falavam que o universo veio a existir a partir de algo que já existia desde sempre. O universo foi moldado, forjado a partir de algo que já existia desde sempre. Por exemplo, já que a gente falou da Grécia, vamos pegar a teogonia grega. A teogonia grega dizia que alguém chamado Demiurgo havia moldado o universo a partir de uma matéria que existia desde sempre. A matéria existia desde sempre. Agora, a tese que as escrituras diziam, e a gente já viu que o livro dos judeus é o nosso Antigo Testamento, a tese que os livros dos judeus diziam não era assim, não. Era que tudo veio a existir a partir do nada. Rapaz, isso aí é brutal. Qual é a grande diferença, a grande importância? Se algo nunca veio a existir e existe desde sempre, não há de se falar de criador do que não foi criado. Entendeu? Por exemplo, se o universo existir desde sempre e nunca veio a existir, não há de se falar de criador, porque o universo não teria sido criado. Só há sentido em se falar de causa do que é causado. Só há sentido em se falar de criador do que é criado. Tudo o que vem a existir tem uma causa, mas não é tudo que existe que tem causa. O que existe, mas não veio a existir, existe desde sempre, não é causado e, portanto, não há de se falar de causa do que não é causado. Um exemplo disso, Deus. Porque você diz assim, se Deus criou o universo, quem criou Deus? Qual é o erro dessa pergunta? O erro dessa pergunta é que você está colocando Deus erroneamente na categoria do que foi criado.
Mas Deus, por definição, nunca veio a existir. E se ele nunca veio a existir, não há de se falar de causa do que não foi causado. Antigamente se pensava que o universo nunca havia vindo a existir, existia desde sempre. O único livro que dizia que o universo havia vindo a existir eram as Escrituras, Gênesis, ou em hebraico Bereshit. É o único livro. O único livro que dizia eram as Escrituras, e era uma tese radical. Vocês estão me entendendo até aqui? É muito importante saber isso, porque são os conceitos meio complexos. Estão entendendo? Com todo respeito, mas que às vezes eu não consigo expressar de maneira adequada. Estão entendendo? Ótimo. Se não tiver, faz a pergunta aí. E o que aconteceu foi o seguinte, pessoal. De maneira impressionante, olha só o Deus Criador, que é o título do bate-papo. De maneira impressionante, as evidências, em meados do século passado, passaram a forçar o cientista, contra a vontade dele, a entender que o universo e tudo que existe teve um início. O cientista nunca quis isso. Porque se o cientista aceitasse, como teve de aceitar depois, que o universo teve um início, ele teria de lidar agora com a causa do universo, já que o universo passaria a estar na categoria do que teve início e, portanto, foi causado. Entendeu? Então, eu estou falando do século passado. Os livros de Moisés foram escritos há mais de 30 séculos. Durante todo esse período, até o século passado, só os livros de Moisés martelavam a ideia de que o universo veio a existir. No princípio, Deus criou, porque o verbo é bará. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tudo mais dizia o contrário, teogonia grega e todas as demais. Só que no século passado, em meados do século passado, contra a vontade dos cientistas, várias evidências passaram a demonstrar que o universo teve um início. O Hubble, por exemplo, vou dar alguns exemplos da ciência, assim, quem quiser se aprofundar depois, só perguntar. Mas, por exemplo, a segunda lei da termodinâmica, que é uma lei muito importante. Então, eu considero a lei mais importante da ciência, que é a lei que diz que as coisas tendem naturalmente a um estado de menor complexidade, maior desorganização. Se você não arrumar seu quarto, ele naturalmente fica mais desarrumado. Concorda comigo? Se você, as coisas naturalmente tendem a maior desordem. Essa é uma tendência natural. Aí os cientistas olham para o universo e veem essa tendência à desordem. Aí eles pensaram assim: peraí, se o universo nunca tivesse tido início, mas existisse desde sempre, se o universo fosse eterno para trás, as coisas já teriam tido tempo mais do que suficiente para se desorganizarem totalmente. E, portanto, nós não viríamos mais no universo essa tendência à desorganização. A entropia é o efeito da segunda lei termodinâmica. Exatamente. Como nós vemos um estado entrópico, um estado tendente a maior desorganização, isso é um indício intelectual de que o universo veio existir em um ponto do passado. Porque se ele existisse eternamente para trás, as coisas já teriam se desorganizado totalmente e nós não viríamos mais essa tendência à desorganização. Entenderam? Aí o pessoal diz, rapaz, então parece que o universo teve um início. Então, a segunda lei termodinâmica, o telescópio Hubble, que olhou para as galáxias e começou a ver as galáxias se afastando, no, que as galáxias... É porque eu não vou explicar isso aqui, só se alguém tiver dúvida, mas eles olhou para as galáxias e viu uma coloração avermelhada, chamada redshift. Essa tendência a ser avermelhado tem a ver com o comprimento de onda, porque o vermelho é a cor de menor frequência, indica que elas estão se afastando. Quem quiser depois saber sobre isso pode perguntar. Mas o que eu, basicamente é, como vê o vermelho é porque elas estão se afastando. Então, se elas estão se afastando, é porque elas estavam unidas em um ponto do passado.
O Hubble viu o universo expandindo, então quer dizer que ele estava unido em um ponto apartado. Teve um início. E o universo não é estático, parado, que poderia existir desde sempre. Ele está no movimento se expandindo, o que indica que em algum momento do passado ele estava em um início. Ele não podia, ele teve um início. A radiação de fundo também. Tem dois cientistas chamados Penzias e Wilson. Eles, inclusive, ganharam o Prêmio Nobel de Física em 1963. Por isso, eles estavam lá no laboratório deles, chamado Laboratório Bell. E eles viram algumas interferências nas antenas. Acharam até que havia sido interferência dos pombos. Aí mandou limpar as antenas. E quando voltaram, captaram a mesma interferência. Quando foram ver o ruído que as antenas captavam, o ruído tinha o mesmo comprimento, o mesmo padrão esperado para a radiação proveniente da origem do universo. Eles ganharam Nobel por isso. Einstein, a mesma coisa. Einstein é recente, pessoal. Einstein nasceu em 1879, numa cidadezinha chamada Ulm, no sul da Alemanha, e morreu em Princeton, nos Estados Unidos, em 1955, recentemente. Einstein, quando ele criou a teoria da relatividade, ele olhou para a teoria da relatividade e a teoria da relatividade dava um modelo de universo com início. Aí Einstein disse: eu não posso lidar com isso, o universo com início. Se eu disser que o universo tem início, eu terei que dar conta de quem é a causa. Aí Einstein ele faz o seguinte: ele quer dar um cangapé, uma cabriola. O cabriola é o pulo da cabra. Ele quer dar uma pulo da cabra na teoria. Aí ele faz assim: eu vou colocar uma constante nessa teoria, na matemática, na contraparte matemática da teoria, para a teoria passar a dar um modelo de universo sem início. E ele, de fato, coloca essa constante, ficou conhecida por constante cosmológica. E quando ele coloca essa constante, ó que coisa emocionante isso, ó. Aí, isso é coisa para a pessoa chorar, né? Os homens aqui do Nordeste não choram, não, mas se são de outro lugar, pode chorar, ó. Aí, quando ele bota a constante cosmológica na teoria, a matemática da teoria gera uma divisão por zero. E todo mundo sabe que divisão por zero não pode. Então, por força da matemática, contra a vontade de Einstein, ele tira a constante cosmológica e a relatividade passa a dar um modelo de universo com origem. E assim são muitos, eu posso assim passar falando muitos exemplos da ciência. Urânio radioativo. As pessoas encontram ainda urânio radioativo. Se o universo fosse eterno, não se encontraria mais urânio radioativo, porque o urânio ele decai até virar chumbo. Então, como ainda há urânio radioativo que não se forma naturalmente nessas condições atuais, é porque houve um início e esse urânio está decaindo. É muito assim. Olha, ei, pessoal, agora eu vou dizer uma coisa bem assim, né? Presta atenção aí. Olha o poder criativo de Deus e a ciência se dobrando. A ciência não revela Deus, se dobrando. Veja aí, o indício de que o universo teve um início. Preste atenção. Eu tenho certeza que vocês têm uma facilidade muito grande de pensar a eternidade para frente, um número infinito de dias para frente, para o futuro. Todo mundo tem facilidade em pensar isso. Agora, se o universo nunca tivesse tido uma origem, o número de dias para o passado seria também infinito. Concorda? Se nunca tivesse tido uma origem, o número de dias do passado seria infinito. Mas se o número de dias do passado fosse infinito, como é que nós teríamos chegado até hoje? Não há como você adicionar um objeto real a um conjunto infinito de objeto finito. O fato de hoje ser hoje, de você acrescentar um dia a um conjunto, é um indício de que os dias tiveram origem. E a Bíblia fala disso. Isso é que eu fiquei assim, impressionante. A Bíblia fala antes dos tempos dos tempos.
A Bíblia fala de um conceito desse. Então, por várias descobertas em ciência, o cientista teve que se dobrar às escrituras. Pessoal, tem um astrônomo chamado Robert Jastrow. Ele não é nem cristão, ele é agnóstico, que ele escreveu um livro chamado Deus e o Universo. Deus e o Universo. Ele não, ele escreveu isso pelo seguinte, porque ele é honesto intelectualmente. E ele analisando a história intelectual, ele disse assim, rapaz, isso é um negócio incrível mesmo. Porque é assim, se você analisar o que aconteceu na história intelectual humana, ele vai, olha só como Jastrow diz, ele diz assim, é como se durante séculos e séculos os cientistas, com todo o esforço do mundo, tivessem tentado superar a montanha da ignorância. E escalava um pouquinho e caía. Escalava mais um tanto e caía. Até que, após séculos e séculos e séculos, o cientista conseguiu chegar ao topo, ao cume, ao ponto mais alto dessa montanha. E quando o cientista alcançou a última rocha para superar a montanha da ignorância, quando ele se ergue, ele é saudado por um grupo de teólogos que estava sentado ali há séculos. Isso é o que Jastrow diz no livro God and the Universe, Deus e o Universo. É impressionante a rendição da ciência à teologia. E eu digo mais, o Big Bang, a teoria do Big Bang, que é a rendição da ciência à teologia, ela é proposta, sabe por quem? Você sabe quem foi que propôs o Big Bang? Foi um pensador chamado Georges Lemaitre. Georges Lemaitre. Qual era a profissão de Lemaitre? Padre. O Big Bang é proposto por um padre. O Big Bang é a rendição da ciência à teologia, porque vai dizer que o universo teve origem, assim como as escrituras estavam dizendo. E digo mais, o Big Bang vai dizer o seguinte, que juntamente com o universo foram criados a matéria, o espaço e o tempo. Se o espaço, a matéria e o tempo foram criados juntamente com a criação do universo, é porque a causa do espaço, da matéria e do tempo não podem ser espacial, material ou temporal. Se o espaço não existia, só foi ser criado com o universo, a causa tem que ser não espacial. Não espacial, meus queridos irmãos, é um sinônimo para infinito. Então, essa causa, simplesmente pela ciência, simplesmente pela, de acordo com o apóstolo Paulo diz em Romanos 1:20, pelas coisas criadas, nós já chegamos à conclusão de que essa causa é infinita. Se a causa do universo, se a matéria foi criada juntamente com o universo, é porque essa causa ela não pode ser material, ela tem que ser imaterial. Qual é o sinônimo de imaterial? Espiritual. Se o tempo foi criado juntamente com o universo, essa causa tem que ser atemporal. Portanto, capaz de saber o futuro que livremente nós decidimos. Mesmo para aqueles que teologicamente acreditam no decreto de Deus, o que não é meu caso, que acreditam na predestinação e tudo mais, mesmo os que acreditam podem crer, não tem problema, mas eu tenho de dizer que intelectualmente falando, não é necessário que Deus decrete o presente para que ele saiba o futuro. Não é uma necessidade intelectual. Por quê? Porque Deus não é eterno. Deus é mais do que eterno. Deus é atemporal. Quando você diz que Deus é eterno, você está dizendo algo correto, porém incompleto. Quando você diz que é eterno, está dizendo que ele vai viver para sempre. Mas ele é mais do que eterno. Ele está numa categoria acima, que é da atemporalidade. Aí você pergunta, pastor, qual é a diferença? O que é que o atemporal pode que o eterno não pode, né? Na prática? É a seguinte. Embora ambos vivam para sempre, o atemporal está fora do tempo, o eterno está dentro do tempo. Na prática, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu e você, que somos eternos, se você entregou sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Se nós somos eternos, viveremos ao lado de Deus eternamente. Nós, embora vivamos para sempre, nós jamais subverteremos a ordem passado, presente e futuro. Jamais. Nós sempre viveremos do passado para o presente, do presente para o futuro. Quem é atemporal não está submetido a esta ordem, porque esta ordem é temporal. Então Deus consegue ver o futuro que livremente nós decidimos. Por isso que a primeira epístola de Pedro fala claramente, logo no seu início, né? Que são. Deixa eu abrir a primeira de Pedro 3,15, quando ele fala isso, para mostrar para vocês como é impressionante isso aqui. A primeira de Pedro 3,15, não. A primeira de Pedro no 3,15 a primeira de Pedro no começo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galáxia, na Capadócia, da província da Ásia e Bitínia, escolhidos de acordo com pré-conhecimento. Esse pré-conhecimento é exatamente isso. Deus sabe o futuro que livremente nós decidimos. Deus sabe quem vai ser salvo? Sabe. Ele consegue ver o futuro. Agora, não necessariamente isso implica. Não tenho nada contra se você tem outra visão teológica, mas eu estou dizendo para você que intelectualmente não há uma necessidade de decretação do presente para a cognoscibilidade do futuro de Deus, simplesmente pelo fato de que Deus reside fora do tempo. É só isso que eu quero dizer para vocês. E digo mais, deixa eu dizer mais uma coisa. A ciência também diz que as próprias leis da natureza foram criadas juntamente com o universo. Se as leis da natureza foram criadas juntamente com o universo, não há de se falar em ato natural de criação. A criação, a origem não foi natural, pelo simples fato de que não havia lei da natureza. É por isso que, inclusive, prêmios Nobel de Física já trouxeram, em alguns dos seus discursos, a palavra da sobrenaturalidade. Porque a naturalidade não explica a origem do universo pelo simples fato de que as leis da natureza não existiam antes do universo. Então, só pela natureza nós vemos, pelas coisas criadas, nós vemos que essa causa é imaterial, portanto espiritual, atemporal, portanto capaz de saber o futuro que livremente decidimos, não espacial, portanto infinita. Nós vemos que ela é sobrenatural, porque criou, não havia lei da natureza, e se não havia lei da natureza, esse ato de criação não pode ter sido um ato natural, provavelmente foi um ato de decisão, e, portanto, é possível nós defendermos, com base na natureza, que essa causa é também pessoal, porque quem toma decisão são elementos pessoais. Criar o universo a partir do nada não é fácil, então essa causa é extremamente poderosa. O universo não é organizado de qualquer maneira para que a gente exista. Existem 122 características que são milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível. 122. A probabilidade, amados irmãos, de que isso aconteça por acaso é de uma chance em 10 elevado a 138. Para que você tenha uma ideia, meus queridos, essa probabilidade é tão inimaginável que existe um princípio da matemática na área de estatísticas e probabilidade, conhecido como princípio de Borel, que diz que uma chance em 10 a 50 é probabilidade zero, portanto impossível. Uma chance em 10 a 51 seria 10 vezes impossível, uma chance em 10 a 52, 100 vezes impossível, 53 mil vezes impossível, uma chance em 10 a 54, 10 mil vezes impossível. Quantas vezes impossível chegaria quando eu dissesse uma chance em 10 elevado a 138? Essa é a probabilidade de existir um planeta como a Terra, por acaso, para que a vida seja possível. Então, é impossível, pela própria ciência, a Terra existir por acaso. 10 a 138 é um número enorme. Pra vocês terem uma ideia, a quantidade de átomos do universo, não é aí do Reino Unido, não, nem do planeta Terra, nem do sistema solar, não. Do universo. E olha que o universo é grande, viu? O universo é grande. Pra você ter uma ideia, se você for existe tantas estrelas nos céus quanto são os grãos de terra nas praias da Terra. Uma comparação que é feita lá em Abraão, que tem respaldo na ciência. Pra vocês terem uma ideia, se você for viajar a velocidade que uma nave espacial viaja, do Sol para a próxima estrela, você chegará lá 201.450 anos depois.
A próxima estrela. Eu estou falando que existem tantas estrelas quanto são os grãos de areia das terras do céu, da Terra, do planeta Terra. Então, o universo é muito grande. Então, então você veja que o número de átomos do universo é 10 elevado a 70. Então, você veja a probabilidade de 1/10 a 138, com uma probabilidade inimaginavelmente pequena. Essa é a probabilidade de, por acaso, nós termos um planeta como a Terra em que a vida é possível. Então, entendam que o poder criativo de Deus é exuberante. De fato, nós temos um Deus cuja ação é predominantemente criadora. Se você me perguntasse qual é a profissão que eu atribuiria a Deus se eu tivesse que fazê-lo, eu diria artista. Ele é essencialmente artista. Agora, a arte dele é diferente dessas porcarias que são feitas hoje, né? A arte dele é boa, bela e verdadeira. Essa é a grande diferença. O artista do tipo de Deus é aquele que produz arte boa, bela e verdadeira, quando a contemporaneidade quer exatamente o contrário, a arte má, feia e falsa. A arte boa, bela e verdadeira. E só para terminar, esse elemento da arte, se vocês assim me permitem, é muito curioso. Quando lá em Gênesis, no capítulo 1, creio que no verso 10, se a minha memória. Eu comi muita rapadura quando era criança, isso me ajuda a me lembrar das coisas. Então, no verso 10, as escrituras diz: a parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Eu, quando vi isso na primeira vez, eu digo, que coisa doida. Deus olhou para o mar e não disse, isso é belo. Porque qualquer pessoa aqui do sertão que você levar para ver a praia, ele vai olhar para a praia e vai dizer, é belo. Não vai dizer, é bom. Mas Deus diz, isso é bom. Por quê, meus irmãos? Porque o que é bom, que é o elemento ético, o que é belo, que é o elemento estético, e o que é verdadeiro, que é o elemento metafísico, são indissociáveis da perspectiva de Deus. Veja que o bom, o belo e o verdadeiro se unem em uma só fonte, que é Deus. Então, Deus não apenas é a fonte criadora por excelência do verbo bara, mas é a fonte a partir da qual a apreciação da criação é dada pelos aspectos do que é bom, belo e verdadeiro. É algo muito maravilhoso mesmo. Então, são algumas palavras que nós podemos falar de maneira introdutória a essa característica criadora de Deus. Tem muitos elementos ainda, né, que nós vamos encerrar para as perguntas, que eu acho que é agora, né? Assim, esse é o horário, né, para encerrar. Mas eu acho que tem Isso, muitas. pastor. Eu vou encerrar, mas tem muitas características, como nós podemos, por exemplo, fazer uma correlação. Spurgeon faz isso. Uma correlação entre o elemento criativo de Deus no universo e o que ele faz na nossa vida quando nós nos convertemos, por exemplo. Mas como o tempo urge e nós temos que obedecer porque ele é implacável, aqui eu encerro me colocando mais uma vez à disposição para as perguntas que eventualmente os irmãos queiram fazer. Muito obrigado, pastor. Peraí, pastor Edson, vou liberar aqui o senhor só um minutinho. Excelente, pastor. E depois que o senhor falou sobre 1 elevado a 10, 138, é isso, pastor Otávio? Uma chance em 10 elevado a 138. O povo. Mas as pessoas normalmente que não trabalham em Vai, pastor ciência Edson. não têm noção desse número. Maravilha, pastor. Tá. Nós já temos algumas perguntas aqui no chat. Eu acho que essa é uma temática assim, interessante a gente trabalhar, o conceito, não é? Na verdade, não é nenhum conceito, aquilo que nós cremos a respeito da criação. Já me ocorreu algumas vezes, até antes de ler aqui as perguntas do chat, alguém me perguntar assim, pastor Tasso, como é que a gente faz em relação, por exemplo, ao indígena, eventualmente ao aborígene, né, que não tiveram acesso à revelação de Deus por meio das Escrituras, que não tiveram uma referência de fé como nós outros temos, no sentido de como é que esse indivíduo, né, como é que é possível esse indivíduo, por assim dizer, ter uma compreensão
de Deus ou da pessoa bendita de Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, até em algum momento, me parece, o pastor citou, não me lembro agora se já na primeira palestra, já sinalizando para a segunda, o texto de Romanos, capítulo 1, verso 20, que vai falar que Deus se deu conhecer desde sempre pela sua criação, e por isso os homens são indesculpáveis. E aí eu estou fazendo essa sinalização para falar com o pastor o seguinte: o pastor poderia falar conosco ou para nós a respeito dessa compreensão a respeito da divindade ou de Deus que já é intrínseca no indivíduo, né? Já faz parte de nós outros, ainda que esse indivíduo não tenha tido nenhum acesso, por assim dizer, à revelação escrita, né? Por favor. O único elemento que falta para que nós possamos acrescentar para que a equação feche aí é o seguinte: nós já vimos que Deus se revela não apenas pelas Escrituras, embora as Escrituras sejam a revelação perfeita, mais profunda de Deus, as Escrituras de Jesus Cristo. Você veja que as Escrituras são a revelação especial, e nós temos a natureza como uma revelação geral. Mas aqueles que eventualmente não têm acesso às Escrituras têm acesso a Jesus por meio do Logos que é revelado na natureza, e isso nós vemos em Romanos 1:20. O que é que falta acrescentar aí para fechar a equação? A salvação não se dá pela profundidade do conhecimento intelectual que nós temos de Deus. Deus julga, né, segundo a sua revelação e, na realidade, julga não a nós em termos de salvação, mas a Jesus Cristo. Aqueles que estamos em Cristo não seremos julgados no que diz respeito à salvação. A salvação é dada por quem Cristo é, não por quem nós somos. Não é verdade? Eu até publiquei, minha equipe publicou um vídeo aí, uma palestra, ou num podcast que eu participei recentemente no meu Instagram, que eu faço a correlação de Cristo com a arca. Aqueles que estavam a salvos do julgamento que Deus fez da maldade do mundo no dilúvio eram os que estavam na arca. Assim como nós que estamos em Cristo estaremos a salvos do julgamento definitivo que Deus fará da maldade do mundo. Cristo é a nossa arca e nós somos Noés da contemporaneidade. Que nós proclamamos, e engraçado que a segunda epístola de Pedro chama Noé do primeiro pregador, não é isso? Acho que é a segunda de Pedro, É isso aí. do primeiro pregador. Então nós somos Noés da contemporaneidade, nós pregamos que é necessário estar em Cristo para não sermos destruídos pelo julgamento que Deus fará da maldade do mundo. Também isso me chamou muita atenção, pastor, a nomenclatura que o apóstolo Paulo usa, em Cristo. Isso aí não é normal, né? Em Cristo. Eu vejo uma correlação aí muito imediata com a Arca de Noé como um tipo de Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. A chave hermenêutica interpretativa do Antigo Testamento é o dia da queda. Desde o dia da queda, Deus já começa a ministrar a seu povo sobre o que Cristo fará. Só, se você me permite, só, é muito interessante, se você Claro, for claro. abrir, o dia da queda é 3, né? Gênesis 3. Gênesis 1 e 2 é um relacionamento muito bom, né? Do homem com Deus. A esculhambação começa no 3, né? Aí você vai lá no Gênesis 3, no capítulo 21, coloca aí. Gênesis 3, no capítulo 21, ó, no dia da queda, olha a ministração que Deus faz. Gênesis 3, 21. No dia da queda, as escrituras dizem: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. O Senhor Deus fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Essas túnicas, essas roupas de pele, era de pele artificial? Não, né? Pele natural, né? O que foi que houve aí? Adão ficou impressionado, boquiaberto, estupefato diante da morte de um animal para lidar com as consequências do pecado dele.
Essa pele não é artificial, é pele natural. Houve a morte, houve um sacrifício aí, a morte de um animal. Já aí, no dia da queda, Deus começa a ministrar a Adão. Isso daí aponta para a maneira perfeita de lidar com esse pecado, com a transgressão. Que não é o sangue derramado desse animal, mas é o sangue do Cordeiro perfeito, que foi derramado na cruz. Já no dia da queda, para você interpretar e entender isso, é preciso você olhar pelos óculos, pela lente de Cristo Jesus. Jesus é a chave hermenêutica que destrava todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento e o Novo Testamento são livros da graça, sempre apontando para Cristo Jesus. A lei nunca foi dada para um povo que não era o povo de Deus. A lei nunca foi dada como um elemento para o povo cumprir e se tornar povo de Deus. A lei foi dada para um povo que já era o povo de Deus. A mensagem não era siga a lei para você ser povo de Deus, mas era a seguinte: por você ser povo de Deus, aqui está a lei. É um padrão de conduta que reflete Cristo, que reflete Deus. Não matarás, porque Deus é a vida. Não adulterarás, porque Deus é fiel. Não mentirás, porque Deus é a verdade. Se você veja, os mandamentos refletem quem Deus é, para um povo que já era o povo de Deus. Então é por isso que as escrituras são tão impressionantes assim, porque apontam todas elas para Cristo Jesus. Tem a ver também com o Deus revelado, né? Perfeitamente. Muito obrigado. Pastor Tasso, eu não sei se é do seu conhecimento, e se caso for, gostaria de ouvir a sua opinião. Eu já vou passar para o Leandro fazer talvez perguntas ali do chat. Qual que é a sua, o pastor, qual que é a sua avaliação a respeito tem uma literatura de um pastor, me parece que ele é canadense, ele faleceu inclusive, eu não diria que ele é pastor, acho que era um missionário, Don Richardson. Ele escreve O Fator Melquisedeque. Qual que é a sua avaliação a respeito dessa literatura? Talvez até para deixar mais claro para todos, Don Richardson, ele desenvolve, em termos mais objetivos, a ideia de Deus se revelando ao longo da história, de diversas maneiras, a partir até de divindades, né, de outras culturas, enfim. É possível emitir algum juízo a respeito dessa literatura? O meu modo de ver é o seguinte, inclusive já estive até pessoalmente na época lá no passado com o Richardson. Ele esteve aqui no Brasil. O C.S. Lewis, ele diz assim, né? O cristianismo é um mito que se fez verdade, né? O que isso quer dizer? Que a verdade, ela é de alguma forma tangenciada pelos sistemas falsos. Um sistema falso tem um núcleo de falsidade, mas pode ser cerceado por elementos que tangenciam a verdade. Então, é possível que em esforços intelectuais de sistemas cujo núcleo seja falso, haja tangenciamento de elementos de verdade. Assim como é possível no cristianismo, que é o núcleo da verdade, haver em certos grupos doutrinários elementos periféricos que são falsos. Então, é possível sim, é possível que Deus é aletheia, é o logos. É possível sim que haja tangencialmente a possibilidade de revelação periférica de Deus até que chegue na revelação perfeita, única, que são as Escrituras. Agora, o que não há é nenhuma revelação a mais hoje fora das Escrituras. Qualquer revelação que haja tem de ser de acordo com as Escrituras. Deus não fala contrariamente à sua palavra, não é verdade? Eu acredito que Deus fala conosco, eu sou desse que acredito, mas isso não é uma revelação contrária às Escrituras, não é verdade? Não é contrária às Escrituras. Então, a revelação perfeita é a Bíblia. Maravilha. Perfeito. Maravilha, muito obrigado. Leandro, por favor, me parece que há algumas perguntas aí, vamos Eu também fazer creio, pastor Tarso. Desculpa, pastor Harris, eu creio que Deus igualmente. fala com nós. Olha, eu estava lendo aqui a pergunta do meu amigo querido Joaquim Emídio, falando sobre criação da luz e tudo, mas eu queria me ater, pastor Tarso. Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu estou me segurando desde a primeira palestra lá, pastor Harris. Mas depois você pode perguntar essas daí também, se quiser. Ah, também, né? O Estou à senhor está muito disposição. generoso hoje, graças a Deus. O pastor Harris citou Romanos 1:20.
acerca do seu comentário, Hum. falando sobre os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, divindade, que são claramente vistos, né? Desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas criadas, tá certo? Então, sua explanação, a questão da ex nihilo, leis da física, termodinâmica, eu, inclusive eu fiz um comentário sobre a entropia. Eu estudo um pouquinho isso em sistemas contábeis, por isso eu citei, né, sistemas de informação que usa esse conceito de entropia também, Hum. né? A questão que eu queria trazer para o senhor é o seguinte: considerando essa realidade de revelação, e as evidências científicas que apontam para a obra criadora de Deus, como que a gente pode usar esses argumentos, especialmente aqueles relacionados à lei, por exemplo, da termodinâmica que o senhor citou, outras causas científicas, para comunicar de forma eficaz a realidade de um criador e a um mundo como dessa contemporaneidade que frequentemente vê ciência e fé como elementos contrapostos? Quem vê ciência e fé como elementos contrapostos é porque tem um desconhecimento. A própria ciência moderna só aparece em país de matriz cristã. Ou vocês já estudaram aí na faculdade a lei de Shaolin, o nome chinês assim, já estudaram? Não. Hein? O movimento dos corpos de acordo com Muhammad, não sei o que, já viram isso aí? Não. Só país de matriz cristã. Só país de matriz cristã. Então, toda a ciência moderna relevante só aparece em país de matriz cristã, pelo simples fato de que foi o cristianismo, principalmente, que deu à ciência a perspectiva de que o homem poderia investigar a natureza, tentando descobrir, por meio da sua inteligência, o padrão de inteligibilidade no mundo. Você só faz ciência porque você pressupõe que há uma inteligibilidade no mundo que é susceptível de ser conhecida. Ciência é isso, é buscar padrões de inteligência no funcionamento do mundo. E essa inteligibilidade no mundo, como ela pode existir senão diante da perspectiva de que o mundo foi organizado inteligentemente e, portanto, a partir de uma mente inteligente, que é Deus. Não é por outra razão que as maiores e melhores universidades do mundo foram criadas como escolas cristãs. Não, não apenas cristãs, né, meus queridos? Escolas de discípulos cristãos. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, foram todas criadas como escolas de discípulos cristãos. Você pega a maior e melhor universidade do mundo, que é a Universidade de Harvard. O lema original da Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a Igreja. O inglês aí, o Newton, que eu considero o maior cientista que já existiu sobre a Terra. Ele é impressionante. O povo diz que é Einstein, mas Einstein não era bom em matemática. A matemática que Einstein utiliza não era a matemática que ele criou. Ele utiliza as quatro equações de Maxwell, utiliza a geometria de Riemann. Já Newton desenvolve a física e depois foi desenvolver a matemática, porque a matemática que existia não dava mais conta. E quantos de nós sabemos aí que Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência? Eu não concordo com muita coisa que ele escreveu sobre a Bíblia, não, viu? Não estou dizendo que ele escreveu coisa certa sobre a Bíblia, não. Estou dizendo que ele escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência. Eu estou dizendo que o que mais ocupou as concatenações intelectuais do maior cientista que já existiu foram as escrituras e não ciência. Então, isso é fruto do desconhecimento, da ignorância. E também fruto do seguinte: o ateísmo, ele não tem base unicamente intelectual, não, viu? Preste atenção. Muitos são ateus não por questões intelectuais. Muitos são ateus por questões morais. O que eu quero dizer com isso? Muitos são ateus porque eles buscam um padrão de um sistema de visão de mundo, uma cosmovisão que dê vazão aos desmandos que a pessoa quer levar na vida. O cristianismo, embora intelectualmente seja a visão de mundo mais robusta que existe, traz consigo também a exigência de que você prestará contas. Tem gente que simplesmente não quer. Ele nega até que 2 e 2 são 4, para não se tornar cristão.
acredita nas maiores loucuras do mundo. Se você disser que loucuras total, acredita. É como o ateísmo, por exemplo, nega o nascimento virginal de Jesus, mas acredita no nascimento virginal do universo. Entendeu? Quando o senhor estava falando sobre Isaac Newton, eu fui dar uma checada, imagino que o senhor sabe de qual, mas eu não lembrava. É ele que disse que se debruçou sobre o ombro de gigante. Se ele falou isso, né, imagine Einstein, né, o pastor Tarso? É, Einstein, a grande contribuição de Einstein foi ter pensado, como se diz popularmente, fora da caixa, né? Einstein disse que uma geometria que não é comum, que é de Riemann, ela mais bem explica a natureza do que uma geometria que nós usamos no dia a dia, que é a de Euclides. Essa foi a grande coisa. Por exemplo, a distância mais curta entre dois pontos para Einstein é uma curva, não é uma reta. Não é uma regra. Então, veja como é contrassensual, né? Um contrassenso essa perspectiva, e de fato o resultado veio. Em grandes escalas, Einstein parece que tem razão, porque o espaço é curvo Curva, né? para Einstein. Perfeito. Ó, tem Eu uma acho que irmã vale a falando pena, aqui. Leandro. Ei, ei, pastor, desculpa, mas eu preciso registrar aqui que muitas pessoas foram lá e concordaram com a irmã Kathleen, o pastor Edson e o pastor Hum. Tasso, que vão ter que ficar revendo essa aula, viu, pastor Tasso? Que o senhor mesmo falou que de vez em quando fala coisas muito complexas e É. o povo está gostando e vai ter que rever bastante a aula. Eu tento ao Não, máximo fazer uma transição assim pedagógica, falar da melhor maneira possível, mas nem sempre consigo, né? Acho que às Não, mas vezes foi não, perfeito. não. É O ótimo. que eu quis Eu acho dizer é que vale a pena que o fazer. pessoal gostou muito, né, pastor Edson? É isso. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu acho que vale a pena, Leandro, fazer a pergunta aí do Emílio, Sim. Emílio sempre participando conosco, e posteriormente acho que também é do Manuel Samalombo, não é? Essas duas perguntas para a gente já caminhar para concluir. Então, eu citei a questão da luz antes do aparecimento dos luminares. Ele cita isso. Como explicar a separação entre luz e treva antes da criação? o aparecimento dos luminares, que se dá no quarto dia, o verbo utilizado em hebraico não é bara, é assa. Os luminares não foram criados ali, porque o verbo é assar. Os luminares foram criados desde o começo. Agora, ali eles se tornam visíveis para o homem. Deus passa a moldar, que é o verbo assar. Tanto é assim que já existia fotossíntese antes. É como aí na Inglaterra, você tem aí, tá de dia, você pergunta onde é que está o sol. Ninguém consegue apontar para o sol, né? Porque tá tão. Ninguém. Aponte para o Tudo sol. cinza, né? Você não consegue apontar para o sol. Não sabe onde é que o sol está, mas está de dia. Existe luz, as plantas sofrendo fotossíntese. Então, o erro da pergunta está em achar que não havia fonte de luz antes. E nós sabemos que havia, porque no quarto dia, deixa eu abrir aqui para vocês, em Gênesis, dos luminares, o verbo é assar. Você conseguir achar o verso aí, você vai ver que o verbo bará, ele aparece em Gênesis 1:1, que é a criação de tudo que existe. A partir daí, Deus começa a criar e começa a moldar. Aparece em 1:21, que é a criação dos animais almáticos, e em 1:27, que é a criação do homem. Então, é assim que se responde essa pergunta. É uma pergunta muito comum, muito comumente feita e muito importante. Outra coisa, outra pergunta muito comum são os dias. Porque, no meu caso, eu tenho um entendimento claro que são eras. Não só eu, como os maiores apologetas do mundo têm esse entendimento. Então, William Lane Craig, Norman Geisler, Frank Turek, Hugh Ross, que é doutor em astronomia. Os maiores apologetas do mundo entendem que são longos períodos de tempo. Agora, eu digo que essa interpretação é compatível com a interpretação literal da Bíblia. Por que literal? Porque o termo traduzido por dias é do hebraico yom. Yom tem quatro significados possíveis. Yom pode representar um dia em oposição à noite. Aliás, a primeira aparição de Yom nas Escrituras é dia em oposição à noite. Está lá em Gênesis 1:5. Chamou Deus à luz dia
e as trevas, noite. Então, isso aí é Yom. Então, você vê que esse dia não é 24 horas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Então, essa primeira aparição de Yom, em Gênesis 1:5, não é de 24 horas. Então, dia em oposição à noite é uma interpretação literal de Yom. Uma segunda interpretação literal de Yom é dia de 24 horas. Uma terceira interpretação de Yom é dia, quando a gente diz assim, nos dias de fulano. E uma quarta interpretação de Yom é um longo período de tempo. Então, eu entendo que é um longo período de tempo. Tanto é assim que você vê o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto períodos, mas você não vê o fim do sétimo período nas escrituras. Os fins do sétimo período não existe. O fim do sétimo dia não existe. Só existe até o sexto, porque nós vivemos no sétimo dia, que é o dia do descanso do Senhor, o período do descanso do Senhor. Descanso de quê? Do verbo bora. Ele não mais cria a partir do nada, mas ele age, ele sustenta e mantém a vida e o universo, mas ele não cria mais a partir do nada. Muitos dizem que o fato de dizer assim, como diz em Gênesis 1:5, chamou Deus a lua e as dias e as trevas noite, houve tarde e manhã, o primeiro dia. É interessante que muitos dizem que por dizer tarde e manhã é 24 horas. Mas as pessoas que dizem isso eu acho engraçado, porque nem se dão conta que essa tradução assim errada, tarde e manhã, nem essa tradução dá 24 horas. Como é que uma tarde e uma manhã dá 24 horas? O povo lê tarde e manhã e acha que está 24 horas. E ainda mais porque, se você for ler tarde em hebraico é ereb, e manhã em hebraico é boher. Então, tarde e manhã, na realidade, houve o entardecer e o amanhecer. Se for para interpretar como entardecer e amanhecer, é do entardecer ao amanhecer, não dá 24 horas. É claro que aqui, quando você fala tarde, que é ereb, é o início de contagem do período, e manhã, que é o final de contagem do período, tem essa interpretação em hebraico. Então, houve o início do período e o fim do período foi o primeiro dia. Está entendendo o que eu estou dizendo? Nem que você entenda que é tarde e manhã, aí você tem que defender que não dá 24 horas, porque do entardecer ao amanhecer não dá 24 horas. O povo lê isso e acha que isso é 24 horas. Nem a tradução errada, o povo acha, o povo não consegue ver que não é 24 horas. Entendeu? Vocês Perfeito. têm alguma dúvida sobre isso? Não, acho que ficou claro a sua perspectiva Perfeito. nesse É, aspecto aí. Leandro, então a gente vai concluindo, não é? vamos Acredito, agradecendo a participação de demais. vocês. O Manuel Salombo fez uma pergunta ali. Qual que é a pior? Eu vou sinalizar, até porque ele está sempre participando com a gente aí. O que Hum. achas das outras teorias cristãs, como evolucionismo e Design design inteligente. inteligente, são correntes defendidas Ah, por eruditos, né, ou por intelectuais cristãos? Essa é a última para a gente finalizar por fim. muito boa, muito boa oportunidade de falar sobre isso. O evolucionismo não é bíblico e nem é científico. Existem correntes que se dizem cristãs que defendem o evolucionismo, mas eu não vejo como compatibilizar o evolucionismo, principalmente com os versos que dizem que Deus foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí usa o verbo bará. Ou em 1:21, que fala da criação dos animais, usa o verbo bará. Ou então o verso que fala que Deus criou os animais segundo os seus tipos. Existe a ideia de que todos somos provenientes do mesmo ancestral, não é bíblica e nem é científica. Nem é científica. Existem inúmeros argumentos na ciência contra essa ideia. Não há tempo de falar aqui, mas existem complexidade irredutível, ausência de fósseis de transição, a própria segunda lei da termodinâmica, existem inúmeros argumentos. Então, não existe essa ideia de ser bíblico, certo? Não, não é bíblico isso, não é bíblico. Você tem que forçar o texto para aceitar isso. Não é bíblico. É, o, não é dizer que não existe um processo de seleção natural e mutação aleatória. Existe. Mas esse processo não gera ganho de complexidade. Por exemplo, se você botar uma colônia de bactérias e colocar um antibiótico,
As bactérias sobreviventes serão as mais fortes e essas se multiplicarão. É por isso que o médico manda você tomar a cartela de antibiótico completa, mesmo que você esteja se sentindo muito bem no terceiro dia. Tem que tomar os 7 dias. Porque é importante que você mate todas as bactérias, porque apenas ao final dos dias, só as mais resistentes estarão ali. Se você não as matar, elas se multiplicarão e você terá uma infecção muito mais difícil de tratar. Mas no início da colônia e no final da colônia, você começa com bactérias e no final você tem o quê? Bactérias. E existe um processo de seleção natural, mas esse processo não gera ganho de complexidade. Outro problema brutal que nós temos é, por exemplo, a ideia da origem da vida. Porque, pessoal, não existe vida simples. Não existe vida simples. Se você pegar uma vida de uma só célula, como é uma ameba, que é um organismo unicelular, só para dizer uma coisa rapidamente, porque não tem tempo. A, o nível de complexidade da informação no DNA em uma ameba, o DNA de uma ameba é equivalente à informação que nós obtemos em 1.000 volumes da Enciclopédia Britânica. Não existe vida simples, então é impossível você imaginar que essa vida veio a partir da não-vida. Tanto é assim que eles a ciência nada sabe sobre a origem da vida. É uma área que a ciência patina, nada sabe. Quanto ao design inteligente, eu prefiro dizer que eu defendo o criacionismo bíblico. Design inteligente, eu não, embora. Porque o que é design inteligente? Design inteligente é a ideia de que quem criou o mundo foi uma mente inteligente, certo? Tudo bem, isso é verdade. Mas o design inteligente tem que aceitar aquele que defende que foi um ET que criou o mundo. Tem que aceitar que foi o Islã, é o design, está dentro do design inteligente. O judaísmo está dentro do design inteligente. O espiritismo está dentro do design inteligente. A única coisa que não está dentro do design inteligente é o naturalismo. São os processos aleatórios e por acaso. Qualquer inteligência que você disser que organizou o mundo e a vida é design inteligente. Foi o ET que organizou o mundo, design inteligente. Então, por isso que eu não acho que a gente deva abrir mão de defender que foi o criacionismo bíblico, porque nós temos argumentos, inclusive científicos, sobre os quais nós falamos aqui, até pela confiabilidade das escrituras, para dizer que a causa do universo é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, revelado plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Nós temos argumento para dizer isso. Não tem para que ter medo. Quando eu chego na universidade, eu sou professor titular da Universidade Federal. Se você for olhar lá a minha página, lá está dizendo, faz o quê? No final faz o quê? Defende as razões para se seguir Jesus Cristo. Por que que eu não posso dizer isso? Se é a verdade, eu não posso debater dizendo que é a verdade. Porque existe uma área que eu não posso falar na universidade, não pode existir. Eu posso dizer o que eu quiser. Agora vamos buscar as evidências. Então, o design inteligente me parece que é um pessoal assim que não quer dizer que é a Bíblia e fica cedendo para trazer uma coisa assim mais palatável, quando na realidade, não sei se eu consegui expressar bem. Então, por isso que eu sou criacionista bíblico. Há argumentos para defender a Bíblia como, de fato, a expressão genuína da verdade. Maravilha, maravilha. Muito Maravilha. obrigado, professor Tasso. É lamentável que o estender do tempo não nos possibilita mais, ou melhor, que o tempo não nos possibilita ouvi-lo de forma mais demorado, que seria muito bom, até porque esse assunto, sobretudo, que envolve as questões criativas, ele é um assunto muito pertinente, não é muito necessário nós abordarmos nesse tempo. No entanto, nosso agradecimento, e eu vou sugerir para vocês, o pastor Tasso mencionou ao final da palestra última, sigam o pastor Tasso, sobretudo no Instagram, está sempre atualizado. Você vai ter muito conteúdo dele também no YouTube, participações em podcast, em programas. Tem alguns programas que ele participou na Musical FM que são muito relevantes, em outros tantos canais. Então, siga, e o próprio site, salvo engano, Defesa da Fé. Nós vamos deixar uma série de links
disponíveis lá no chat de quem está participando da conferência, para você acompanhar em loco aí os conteúdos e, eventualmente, até literaturas, porque me parece que tem algumas literaturas também em formato de e-book disponíveis na internet, para quem eventualmente não puder comprar o livro físico por estar em localidades onde você não tem acesso. Então, nós queremos, vez mais, né, Leandro, agradecer pastor Tasso Licurgo pela galhardia, disposição de tempo, pela sempre gentileza com que nos atende. Ele tem uma agenda bastante avultada, mas ainda assim, depois desse tempo, nós agradecemos muito. E, se eu não me engano, acho que a gente falou nisso na outra conferência que ele participou. Para quem é de Brighton, uma das pós-graduações do pastor Tasso foi feita aqui na Verdade. Universidade. Falei com ele hoje. Né? Morou E em Undinindim? Ele morou em olha, Undinindim, olha aí, bem ó. Pessoal, de casa, foi meu vizinho, porque eu tô aqui em Pátia, não é tão longe, enfim. Então, muito obrigado, saudações para sua casa, família, nosso agradecimento a todos que participaram conosco até agora. Nós vamos fazer uma oração última em agradecimento a Deus, desejando a todos um bom descanso. Para quem está no fuso aí posterior, Deus abençoe vocês por estarem conosco. Os que saíram, nós entendemos que devido, eventualmente, ao tempo mesmo, ao horário, etc., o que já é previsto por causa da dinâmica nossa aqui, de fuso horários diferentes, mas eu não tenho dúvida que foi um tempo muito proveitoso. E eu vou pedir, gentilmente, que o pastor Tasso possa fazer essa oração última e glória a fazer Deus. suas considerações, as que achar pertinente. Posteriormente, nós finalizamos em definitivo. Muito obrigado, pastor Tasso, vez mais. Eu que agradeço pelo honroso convite, me coloco à disposição sempre que possível e minha oração é que esse evento cresça mais e mais. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos aqui de sermos expostos à Tua palavra, de pensarmos a Tua revelação, que o Senhor, por meio do Teu Espírito, possa tocar poderosamente o coração de todos os que estão conectados por esses meios, para que faça arder a vontade de aprofundamento nas Escrituras, de crescimento cada vez maior em conhecimento de Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, não só pelo Teu Espírito que nos ajuda, nos ensina e caminha conosco, mas também pelo Teu Filho, o Logos encarnado, Deus missionário, que veio à Terra para restabelecer essa ponte entre o homem e Deus. O Filho de Deus que se fez filho dos homens, para que nós, filhos dos homens, pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo isso. E é no nome dele, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos aqui em uma só voz dizemos amém. Amém.